Bom, galera, hoje nós vamos dar continuação ao nosso estudo de eletroestática, né? O que nós já vimos de eletroestática até agora, né? Já vimos estrutura da matéria, já vimos tipos de eletrização, né? Quais são eles? Contato, atrito, né? E indução. Já vimos também, né? Força elétrica, campo elétrico, né? Força elétrica resultante, campo elétrico resultante. Já fizemos uma lista, um videozinho com exercícios de força elétrica e campo elétrico resultante também, tá? E hoje nós vamos começar a falar sobre energia potencial elétrica. Só que antes de falar de energia potencial elétrica, né, é necessário a gente relembrar um pouquinho sobre o que seria uma energia potencial, né? Bom, quando nós estudamos lá em mecânica, né, uma matéria que já passou, né, para meus alunos aí de terceiro ano, foi no ano passado, né, nós estudamos lá sistemas conservativos, onde a energia mecânica ela permanecia constante. Então a energia mecânica final era igual à energia mecânica inicial. Mas o que isso tem a ver com energia potencial elétrica? Vamos chegar lá. A energia mecânica ela é composta pela energia potencial e pela energia cinética de um corpo. Ou seja, aqui ó, energia potencial, galera, energia potencial, deixa eu consertar aqui, é uma forma de energia que pode ser armazenada por um corpo e que depende da sua posição. Qual foram as energias potenciais que nós vimos lá anteriormente? Energia potencial gravitacional, por exemplo aqui ó, da caneta aqui ó, ela tem uma energia que se eu soltar ela vai se movimentar, né? E essa energia potencial gravitacional ela ocorre por causa de uma altura com relação ao solo. E a energia potencial elástica, né? Imagine que eu esteja aqui com um material elástico no qual eu puxo aqui ó, igual um arco e flecha, né? E que ao soltar ele vai ter uma velocidade, né? Mas antes de soltar ele tem uma energia armazenada aqui, que é a energia potencial, que nesse caso é elástica. E nesses dois exemplos que eu dei para vocês, tanto do que eu solto aqui, né, que cai, quanto o que eu armo aqui o arco e flecha e solto, né, eles obtiveram energia cinética, né? Ou seja, eles transformaram a energia potencial, tá, em energia cinética. Então, galera, que se fosse um sistema conservativo, toda a energia potencial seria transformada em toda a energia cinética, né? O movimento, por exemplo, de eu jogar uma pedra para cima, ao subir ele está perdendo altura, ao ganhando altura ele está ganhando energia potencial gravitacional, né? No ponto mais alto ele só tem altura e não tem velocidade, então ele transformou a energia cinética em potencial. Ao descer vai ser ao contrário, né? Quando ele cair no chão, quando ele cair no solo, naquele instante, né, naquele exato instante, ele não tem altura. Então ele transformou toda a energia potencial gravitacional dele lá em cima em energia cinética aqui embaixo, porque ele vai ter uma certa velocidade, vai ter uma velocidade quando chegar no ponto, exatamente no instante que chegar no ponto, ok? A energia potencial elástica é a mesma coisa. E aqui olha que interessante. Se eu pego uma cargazinha pequena aqui, ó, que normalmente a gente chama de carga de teste, né? Vou colocar aqui, eu tenho uma carga aqui gerando um campo elétrico, tá? Vai ter uma força elétrica e tal. Uma carga positiva aqui maior. E vou colocar aqui duas, tá, cargazinhas menores aqui nela, tá? Que a gente chama de carga de teste. Galera, enquanto eu estiver segurando aqui essa cargazinha, não vai haver movimento. Mas a partir do momento que eu soltar, ele não vai ter uma velocidade. Nesse caso de repulsão, porque força elétrica é sempre de repulsão. De sinais iguais, aliás, é sempre de repulsão. Aqui é a mesma coisa, essa cargazinha menor aqui, negativa. Se eu soltar ela, não vai ter uma velocidade? Então, galera, antes de eu soltar, né, eu tenho uma energia potencial, porque assim que eu solto, ela vai começar a transformar em energia cinética. Então, galera, essa energia aqui, ó, eu estou segurando aqui, ela está querendo, né, repelir, ou ela está querendo atrair. Ela só não está fazendo isso porque eu estou segurando. Essa energia a gente vai chamar de energia potencial elétrica. E qual é a fórmula de energia potencial elétrica?
Galera, muito parecido com a de força elétrica. Porém, tá, galera? Energia potencial vai ser K, Q1 e Q2, ou K, ou Qzão e Qzinho, se for carga de teste. É você que vai determinar aí, tá? Só que essa distância aqui não é ao quadrado, tá? Essa distância D aqui, ó, essa distância aqui que vai haver entre... Deixa eu botar aqui o D aqui, ó. Entre essa carga e essa, ou se eu estiver falando entre essa carga e essa aqui, né? Essa distância não é ao quadrado, beleza? Tranquilo, né? E agora falando sobre unidade. Galera, a unidade de energia, como a gente já viu lá em sistemas conservativos, né, e tal, a unidade de energia, tá? É o Joule, isso aí, representado pela letra J. Beleza, galera? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre potencial elétrico, beleza? Então, galera, falando agora sobre potencial elétrico. Bom, galera, o potencial elétrico vai me dizer o seguinte. O potencial elétrico, lembra quando a gente tinha lá força elétrica? E que força elétrica era né, a força que existia entre duas cargas? E que campo elétrico era uma fórmula até parecida com a de força elétrica, só que era uma carga só que agia sobre um corpo? Lembra? E que eu colocava uma cargazinha de teste para poder calcular a relação entre força elétrica e campo elétrico? Lembra disso? Então, potencial elétrico, galera, é muito parecida a fórmula com de energia potencial elétrica, porque energia potencial elétrica, lembrando que é entre duas cargas, né? Potencial elétrico não. Potencial elétrico é que ele vai gerar apenas num ponto P, tá? A nível de, para a gente elaborar alguma fórmula, eu coloco aqui uma cargazinha de teste. Galera, se de repente no vídeo não ficar muito bem focado aí, tá? Todas essas partes de cargas aqui, onde eu coloquei azul, tá? É positivo, onde eu coloquei preto é negativo, ok? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho uma cargazinha aqui positiva, poderia ser negativa, tanto faz, aqui no caso é só para a gente poder exemplificar, e boto uma cargazinha de teste ali. Eu vou ter que o potencial elétrico é igual a energia potencial sobre carga. Lembra? Muito parecido lá com força elétrica. Força elétrica era igual, campo elétrico era igual a força elétrica sobre Q, né? Então, ó, eu tenho que potencial elétrico é K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D, dividido por Qzinho. Então, eu posso cortar. Então, qual é a minha fórmula de potencial elétrico? K vezes Q sobre D, né? Essa é a minha fórmula aqui, onde K é constante do meio, né? Constante eletrostática do meio, que se for o vácuo é quanto? Isso, 9 vezes 10 anônimo. Anônimo tem que estar na veia. Que é a carga, que gera o potencial elétrico, e D é a distância. A fórmula até ficou mais fácil, porque o D não está mais ao quadrado, né? Bom, galera, a unidade é o volts, tá? A unidade é o V de volts, ou volt, né? Em homenagem ao físico, volta, tá? É interessante falar, galera, que vocês estão habituados a ouvir volts no seu dia a dia, né? Por exemplo, quando alguém vai fazer uma instalação elétrica, 110 volts, 220 volts, tá? É exatamente esse. Só que, quando a gente fala aí de aparelhos eletrônicos, tá? A gente está falando de diferença de potencial. Eu vou ter uma parte positiva e outra negativa. Aqui a gente só está falando de potencial, mas a unidade é essa mesmo, beleza? Essa mesmo que vocês conhecem. Agora, imaginemos um corpo que não é pontiforme, um corpo que tem uma certa... né, uma massa ou ele tem uma dimensão que não é desprezível, tá? Nesse caso, galera, a gente vai ter uma informação que eu até de repente não dei lá em campo elétrico, tá? O campo elétrico, se ele tem um corpo com uma certa massa que não seja pontiforme, é porque a grande maioria das vezes a gente utiliza ele como pontiforme, tá? Ele gera um campo em torno dele, mas lá dentro do corpo o campo elétrico é nulo. Já no potencial elétrico não, o potencial elétrico ele é constante e vai através dessa fórmula aqui, ó. Potencial elétrico é K vezes Q sobre R, né? Nesse caso, galera, aqui vai ser o raio, né? Se fosse um círculo aqui, né? Se for uma esfera, né?
O raio vai ser a distância, né? Então é o que a gente vai calcular através do raio, beleza? É para alguns exercícios mais específicos. Então, dentro de um corpo com uma certa quantidade, né, com uma dimensão que não é desprezível, campo elétrico é nulo e potencial elétrico é constante, beleza? Outra parte que a gente tem que falar é que energia potencial elétrica e potencial elétrico são grandezas escalares. O que significa isso? Grandezas escalares. Eu não vou precisar de direção nesse sentido, tá, galera? Eu não vou precisar aquele negócio de ângulo, se está para ângulos, formando ângulo de 90 graus, se está formando ângulo de 60 graus, aí 1 mais o outro ao quadrado, nada disso. Eu vou calcular a energia potencial entre as cargas, ó, nesse caso aqui, ó, energia potencial desse e desse. Se eu quiser, né, a energia potencial resultante em B, eu vou calcular a desse com esse, a desse com esse, depois, se tivesse 15, faria os 15, depois era só somar os 15. Os 15. Inclusive, a gente pode falar que era só somar os 15, porém, a soma aqui é uma palavra genérica no caso, né, já que eu vou poder utilizar o sinal. Lembra que lá em campo elétrico e potencial elétrico eu não utilizava o sinal, era em módulo. Agora eu utilizo o sinal, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse seria positivo e esse seria negativo. Então, eu teria energia potencial de A em B menos energia potencial de B em C, ou C em B, né? Tanto faz. Aqui, potencial elétrico. Potencial elétrico de A em P, positivo ou negativo, tanto faz, não vai ter negócio de setinha para lá, setinha para lá, formando ângulo, nada disso. Vou calcular o potencial, vamos dizer que eu queira o potencial elétrico. No ponto P, eu vou calcular o potencial de A em P, o de B em P, se tiver C, o de C em P, e assim vai, tá? E vou somar todos eles. Que no caso aqui, como é positivo, vai ser positivo mesmo, que negativo vai ser negativo. Então, eu iria ter uma diferença entre eles, beleza? Tranquilo, galera? Acho que ficou bem tranquilo de se entender. Tranquilo, galera? De repente, na próxima aula, a gente faz uns exercícios, tá? Ou já começa a falar alguma coisa referente à eletrodinâmica, ok? Mas vamos até a próxima aula. Estudem, tá, galera? Então, até a próxima aula. Ah, antes de terminar, eu esqueci de falar. A partir de hoje, também nos nossos vídeos, eu vou colocar os quadros de aula, tá? Depois da minha explicação, para que você possa printar, ou que você possa calcular, pausar para copiar no caderno, beleza? Tranquilão? Para ficar mais fácil de visualizar, não ficar essa pessoa pequenininha aqui na frente tampando tudo. Tranquilo, galera? Beleza? Então até a próxima aula, galera.